noite, queridos! Começando mais um culto ao nosso Senhor. Bem-vindo todos que estão presentes aí. Um tempo que nós vamos meditar na palavra, vamos buscar o nosso Deus, vamos derramar nossos corações diante dele. Eu não sei como é que você está aí, mas eu quero muito convidá-lo a separar esse tempo de fato e derramar o seu coração na presença de Jesus. Pedimos perdão aí por um pouquinho pelo nosso atraso de hoje, problemas técnicos aqui atrás, tá bom? Mas, começando esse tempo, então, eu gostaria de fazer a primeira coisa contigo, fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações, colocar nossa vida diante dele. Hoje nós falaremos um pouquinho, começaremos uma série, Casamento em Perigo, algumas definições importantes, algumas lembranças importantes de pilares da palavra de Deus sobre o casamento que nós precisamos lembrar em tempos de crise, né? Então vamos falar um pouquinho sobre casamento, começar a partir de então dessa sexta e toda sexta-feira estaremos falando sobre o casamento à luz da palavra de Deus. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos abrir nosso coração e colocar esse tempo diante dele. Vamos falar com o nosso Pai. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará. Obrigado pelo teu grande amor e cuidado. Muito obrigado pelo teu carinho. E obrigado, acima de tudo, Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de termos um relacionamento contigo restaurado pelo feito de Cristo naquela cruz, a tua obra, o teu sangue, que nos permitiu estarmos juntos agora. Obrigado, Deus, nós oramos realmente agradecidos e pedindo para que esse tempo de agora seja um tempo proveitoso na tua presença, de edificação, de crescimento, de restauração, e que possamos, Deus, aprender mais de Ti e conhecer mais de Ti na nossa vida, nos nossos relacionamentos, em nosso casamento, para aqueles que são casados e para quem não é casado, já desde este momento, entender o que o Senhor deseja para uma vida de casamento, para aqueles que desejam se casar, para aqueles que sonham com isso, que esse princípio que vem de Ti, Deus, esses princípios que vêm do Senhor, da Sua palavra, possam ser internalizados nos corações. Esse é o nosso pedido que fazemos, que esse culto seja agradável ao Teu santo nome e também que possamos ser impactados pela Tua presença. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Juntou a tua família aí, deu um abraço, lavou muita louça hoje, né? Hoje então, esse tempinho aí que nós temos. Pega a sua família, abraça. Você vai ter aí disponível também no seu computador, aí, na sua tela. Você vai ter disponibilizado no seu celular, né, o link para a série que está sendo realizada para as crianças de nossa igreja. Então, todas as crianças, se você tem um filhinho aí, se você tem uma criança perto de ti, um netinho, netinha, liga aí no vídeo que está sendo disponibilizado pelo Ministério Infantil dessa série, Malucos para o Mundo, Fiéis para Deus. Então, todas as crianças, enquanto nós temos nossas devocionais e cultos, todas as crianças também têm um vídeo sendo passado para elas, preparado pelo Ministério Infantil. Então, não perca essa oportunidade que você tem aí. Coloca a sua criançada para ver e ouvir a palavra de Deus com o link que está sendo disponibilizado para vocês. A arrecadação de cestas básicas e alimentos tem acontecido com muita eficácia. Temos novos voluntários ajudando na entrega das cestas básicas, na montagem, na compra. Então tem sido muito legal. A gente vê o envolvimento de algumas pessoas aí que querem tanto servir ao Senhor e se propuseram através deste ministério, dessa assistência que está sendo fornecida pela igreja. Temos ali cerca de 21 cestas básicas, algumas já sendo entregues, e nesse final de semana em especial, com um belo frango para comer com a família no Dia das Mães. Então, muito legal. Isso coisas que só a IBJI tem, né? Que Deus tem dado privilégio para a gente. Nossa cesta básica essa semana está indo até com frango para ter de almoço no Dia das Mães. Então, isso é muito legal. Bênção de Deus. Deus tem, de fato, abençoado tanto a igreja quanto as famílias que estão sendo assistidas, bem como também nos abençoando com o privilégio de servir e contribuir com o que Ele tem nos dado em nossas mãos. Isso é muito legal. Se você não está por dentro ainda das redes sociais, entra nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, aplicativo de celular. Você tem tudo da igreja disponível na sua mão, na sua tela, na sua
no seu computador, tudo através da internet aí, cultos, louvores, programações, até aula fitness de funcional tem na nossa igreja. Então isso é muito legal, está sendo tudo disponibilizado nas redes sociais. Se inscreve em cada uma dessas redes sociais, segue o Facebook, se inscreve no YouTube, segue o Instagram, instala o aplicativo da igreja no seu celular para ficar por dentro de tudo que acontece na igreja, legal? Isso é muito importante para você ficar sintonizado em tudo. E também temos um pequeno grupo online que acontece aí toda semana, na terça, na quinta ou no sábado, tem um pequeno grupo acontecendo. Isso é demais, isso é muito legal. Muito importante também para nosso fortalecimento, edificação, crescimento, desabafo. Tudo isso acontece no pequeno grupo. Nós compartilhamos nossa vida um com o outro, então temos aí cerca de 11 pequenos grupos em nossa igreja, toda a igreja está dividida nesses pequenos grupos, visitantes estão nesses pequenos grupos, então se você não está dentro ainda, procure-nos para que você seja incluído, é importante que você esteja junto aí conosco, tá bom? A gente quer muito fazer parte e ser parte da vida um do outro. Legal? São alguns avisos que nós temos muito importantes nesse sentido. Temos tido também o privilégio de contribuir ao Senhor com nossos dízimos e ofertas, não por obrigação, não por lei, não para receber nada em troca e não pedindo dinheiro a ninguém, mas é seguindo de fato um princípio que Deus nos deixou na sua palavra. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse princípio dos dízimos e ofertas nós temos vivido, é um princípio muito legal, que tem nos mostrado o privilégio e nos dado o entendimento de que o nosso sustento vem do Senhor, gente. É Ele quem garante, Ele quem nos sustenta, Ele que provê de acordo com as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos, e Deus ele faz isso conosco. Ele nos dá o privilégio de também contribuir com a obra dele, devolvendo uma parte de todo esse sustento que ele nos dá. É um princípio bíblico. Se você está aí nos visitando, está afastado da igreja, não crê nisso, tá desanimado ou tá, sei lá, frustrado com a igreja, só acha que a igreja pede dinheiro, nossa igreja não faz nada disso, mas esse momento então ele não se inclui para você, fique tranquilo, você não precisa entregar nada para a nossa igreja, ouça a palavra de Deus e conheça o nosso Deus que nós tanto amamos e louvamos e cultuamos nesses dias, e se sentir o desejo lá na frente, se não sentir também não tem problema, nós entendemos esse princípio bíblico como um privilégio para as nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho aqui, a gente sempre tem compartilhado um pouquinho neste momento, né? Mas Deus nos deu o privilégio, inclusive, de ser bênção na vida de pessoas que estavam precisando e na vida de igrejas que também estavam precisando de ajuda financeira. Então nós fomos, lembra que a gente falou? No mês de abril nós fomos auxiliados pela Igreja Capital, lá de Brasília, uma igreja batista do pastor Alex. Eles decidiram nos ajudar no mês de abril com uma contribuição financeira para passarmos por essa crise que todas as pessoas estão passando e muitas igrejas estão vivendo por conta da pandemia, né? E eles nos ajudaram, nos auxiliaram financeiramente. Cara, isso foi muito bom. E Deus nos deu o privilégio também de ser bênção na vida de outras igrejas, com aquilo que Ele tem colocado em nossos cuidados. Não muito, mas aquilo que Deus tem nos dado e aquilo que podemos ser generosos, nós estamos sendo com aqueles que Deus tem colocado em nossas mãos, né? Então, esse é um privilégio que nós temos. Nós podemos ajudar aí 3 igrejas no sustento de seus pastores esse mês. Isso é muito legal. Não, obviamente não com todo o valor, mas com uma parte generosa e carinhosa, e isso é um presente que Deus nos dá. E isso é ser igreja, né? Isso é ser igreja. Ser igreja é ser esse suporte um para o outro, que nós podemos ser como irmãos da comunidade, expandir o evangelho através das obras que Deus tem colocado em nossas mãos e com os recursos que Ele tem dado, tanto financeiro, quanto de talentos, quanto de vidas, quanto de pessoas, quanto de ferramentas. Esse ser igreja, de mostrar o amor de Jesus em todas as esferas da nossa vida,
e também a todas as igrejas, a todos os nossos irmãos e a todos aqueles que ainda precisam conhecer a Cristo. Deus tem nos dado esse privilégio e isso é muito bom. Vivemos o privilégio de 2 Coríntios 9:7, vivemos o privilégio também de 2 Coríntios 8, onde igrejas que não tinham muito podiam contribuir e contribuíram com igrejas que estavam passando por crises muito sérias ali em Jerusalém. Então isso é muito legal, é um privilégio que nós temos tido e tudo isso através também dos dízimos e ofertas que você tem contribuído. Então, se você deseja contribuir, tem os dados bancários, o aplicativo da igreja ou a liderança dos pequenos grupos, bem como também a tesouraria da igreja. Só procurar que todas as maneiras estão sendo disponibilizadas para que nós continuemos contribuindo e servindo ao Senhor com tudo que Ele tem nos dado. Legal? De aniversariante essa semana, a gente só tem uma na nossa igreja. Acredita nisso? É a Thaís Belarmino. Parabéns, Thaís. Que Deus continue te abençoando. Nós temos orado aqui semanalmente pelos membros aniversariantes, né? E isso é muito legal, né? A gente tem compartilhado dessa alegria de poder orar pelos aniversariantes da nossa igreja. Essa semana a gente só tem um, pelo menos é o que tem no sistema lá, no nosso hall de membros. Se você não está fazendo aniversário, não está inscrito aí, por favor, nos mande uma mensagem para que a gente possa incluir isso no nosso sistema e a gente possa orar por você constantemente também quando você completar seu aniversário. Legal? Alguns privilégios que temos, vamos cantar ao Senhor. Quero convidá-lo a louvar a Deus com um cântico. Não deu tempo de colocar a letra, mas se você souber, canta. Se você não souber, louve ao Senhor com o cântico sendo entoado aí. Vamos adorar o nosso Deus e logo depois oramos ao Senhor por todos esses motivos, avisos, pequenos grupos, ofertas que foram dadas e aniversariantes, pedidos da nossa igreja. Vamos louvar ao Senhor e logo depois oramos juntos ao nosso Deus. Senhor, teu amor
no nosso Senhor, encontramos vida eterna nele e vamos colocar então nossos corações diante dele mais uma vez, derramando nossas vidas na sua presença. Pai, muito obrigado, mais uma vez te agradecemos pelo teu imenso amor e cuidado com nossas vidas. Queremos te pedir, pela tua graça, que o Senhor nos ajude a ouvir a tua voz, nos ajude, Deus, a nos colocarmos na tua presença como filhos, como servos, obedientes, fiéis e que de fato confiam em ti. Pai, pela tua graça, queremos colocar diante do Senhor nossa nação. Pedimos pelos governantes, Deus, que o Senhor direcione-os nas suas decisões, que tantas maluquices que eles estão fazendo, que tantas guerras que eles estão fazendo, políticas, que essas coisas sejam, Pai, desviadas da atenção por Ti e que, de fato, o Senhor direcione as decisões para que as mazelas do povo sejam supridas, amenizadas, que as vidas sejam, de fato, Deus, poupadas naquilo que pode ser realizado pelos governantes. Então, te pedimos que o Senhor direcione isso. Cuida do nosso país, cuida das nossas das vidas, Pai, de cada um que vive aqui e que tem sofrido com essas más ações do nosso governo como um todo. Te pedimos para que o Senhor levante a cura, te pedimos para que, de fato, essa situação ela se acabe o mais rápido possível para a tua glória e honra, e que este momento, enquanto não acaba, que possa ser um momento em que vidas estejam conhecendo e se aproximando do Senhor, por aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor pode fazer, inclusive nas crises da história. Também colocamos diante do Senhor, Deus, a vida da nossa igreja, a liderança, a unidade da igreja. Direciona a tua igreja para cada vez mais cumprir e fazer a tua vontade, cumprir com a tua missão aqui onde o Senhor nos colocou. Que possamos ser uma igreja que brilhe a tua luz de fato àqueles que estão ao nosso redor. Pedimos por isso, Deus, por favor, ouve a nossa oração. Clamamos pela saúde dos irmãos da nossa igreja. Já temos pessoas próximas que estamos sabendo que estão com Covid, não são mais pessoas tão distantes, agora são pessoas próximas a nós. Pastor Lisânias, por exemplo, ali do Morumbi, está com coronavírus e tantas outras vidas, Deus, que estão enfrentando essa doença. Senhor, cuida da saúde de cada um deles. Proteja, Pai, as famílias. Obrigado porque o Senhor tem atendido as nossas orações e vidas que nós conhecemos que estavam passando pelo coronavírus estão sendo curados, estão sendo de fato amparados por Ti. Deus, obrigado e clamamos ao Senhor pela Tua ação e que possamos enxergar a Tua poderosa mão em nossas vidas. Pedimos pelos aniversariantes também, em especial essa semana, a Thaís Belarmino, cuida dela, Senhor, que ela cresça cada vez mais num relacionamento íntimo com o Senhor, direcionando os seus passos e firmando os seus passos em Ti. Pedimos por tudo isso, Deus, ouve nossa oração, agradecidos oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom! Vamos lá! A gente tem aí no nosso dia de hoje um tema um pouquinho mais direto a nós, nesse sentido, pensando aí no casamento, né? E na verdade, esse tema aí é só para chamar atenção, tá bom, gente? A gente vai... Casamentos em perigo, né? A gente vai conversar acerca daquilo que Deus falou sobre o casamento, que Deus quer dos casamentos. E se você não é casado, eu vou te encorajar a permanecer nessa devocional que a gente vai fazer hoje. Porque aqui nós temos basicamente aquilo que Deus planejou para o casamento. A gente vai conversar sobre as bases daquilo que Deus quer para o casamento. E se você quer casar, isso aqui é necessário para você. Se você não quer casar, você pode de repente ajudar alguém que está casado ou que vai casar a tomar uma boa decisão nas crises da sua vida. Então a gente tem aí hoje, basicamente a nossa conversa vai ser sobre o que Deus deseja de fato para o casamento, o que Deus idealizou para o casamento e que nós precisamos de alguma maneira nos lembrar em tempos de crise. Se a gente não lembrar desses princípios de Deus para o relacionamento em tempos de crise, nossos relacionamentos eles se desfarão. E hoje em dia, o que acontece de uma maneira muito simples é que tudo na vida é descartável. Então você tem prato descartável, copo descartável e casamento descartável.
As pessoas elas vão olhar para o casamento hoje mais como uma conquista, mais como um status, do que necessariamente do que um plano de Deus, do que necessariamente o que Deus fez para, o que Deus criou de fato para a humanidade. Lembrando que casamento ele não foi feito só para crente, Deus criou o casamento para toda a sociedade, Deus criou o casamento no início do mundo ali. Então, os princípios do casamento eles são aculturais, os princípios do casamento são atemporais, os princípios do casamento eles não dependem da geração, da cultura, da ideologia. Os princípios do casamento eles são eternos e são para todas as pessoas, de todos os tempos, de todas as épocas e de todos os lugares, né? Essa é a ideia, basicamente, de casamentos. E quando a gente pensa em casamento em perigo, a gente precisa pensar, de fato, que os casamentos correm risco desde a queda de Adão. O casamento está em risco desde sempre, na verdade, porque são duas pessoas que têm falhas, que têm erros, que têm pecados e que decidiram morar juntos em algum momento. Então, quando a gente fala sobre casamento em perigo, é praticamente uma redundância, porque o casamento ele fica em perigo desde o começo, desde o seu começo, porque são duas pessoas pecadoras vivendo debaixo do mesmo teto. Qual a chance disso dar certo? Qual a chance de duas pessoas orgulhosas darem certo debaixo do mesmo teto? Quais são as chances de duas pessoas que querem e lutam para ter seus desejos satisfeitos pessoais darem certo dentro de uma casa? As chances são mínimas. Por isso a gente precisa trazer os princípios de Deus para entender aquilo que ele planejou, aquilo que ele idealizou no casamento, para o casamento e assim por diante. Pensando um pouquinho nisso, o primeiro texto que eu gostaria que você desse uma olhada aí é o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24. Encontrou na tua Bíblia aí? Abre a tua Bíblia, se você tiver com ela aí, mexe um pouquinho na tua Bíblia, tá legal? Gênesis capítulo 2, versículo 24. Para a gente entender de fato o que é casamento, a gente precisa voltar para a sua origem. A gente costuma falar isso direto, né? Eu costumo falar isso direto com a igreja, né? Que se a gente quer entender e trazer soluções para as crises que nós estamos vivendo, nós precisamos voltar à fonte de tudo isso, à origem das nossas vidas, para que a gente saiba e tome decisões sábias diante daquilo que Deus fez. Então, isso aqui é importante para a gente. Abriu aí Gênesis 2, versículo 24? Vamos dar uma olhadinha aí, acompanha comigo na tua Bíblia, tá bom? Gênesis, capítulo 2, versículo 24, diz o seguinte: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Bom, aqui, esse texto muito conhecido, esse texto ele se repete em Efésios capítulo 5, versículo 31, lá no Novo Testamento, quando Paulo está explicando sobre o mistério do relacionamento entre Cristo e a igreja, e ele utiliza o casamento como uma figura para isso, estipulando os papéis e tudo aquilo que Deus planejou para o casamento. Então, quando você olha para Gênesis 2, 24, você está olhando para a origem do casamento, onde tudo começou, né? Você tem ali os dias da criação, você tem o homem dando nome aos animais e o homem percebendo que não havia ninguém parecido com ele ou que pudesse ser uma dupla com ele. Diante disso, Deus olha para ele e fala assim, olha, não é bom que o homem fique só. Então, ele cria a mulher e logo depois da criação, quando a mulher é criada ali da costela do homem, o homem olha para ela e fala, essa aí é osso dos meus ossos, se chamará varoa, né? E ali começa então o relacionamento entre o homem e a mulher. E Deus ele vai dizer, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma coisa importante que você e eu precisamos notar aqui. Primeira coisa, né? Estamos na criação, Adão e Eva têm pai e mãe? Nesse momento, não. Então a gente olha já para um princípio dado por Deus que é eterno, que deve ser levado de geração em geração.
Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Muito legal você pensar isso, né? Por isso que vale a pena a gente pensar nessa frase que está aí na sua tela. O casamento, ele foi dado por Deus não apenas para os cristãos, mas para beneficiar toda a humanidade. O casamento forma o caráter ao unir o homem e a mulher numa relação de compromisso. Gente, isso aqui para a gente é muito importante. Ele está falando aí, deixa pai e mãe, não tinha pai e mãe ainda. Ele está colocando um princípio que deverá ser seguido em diante. E isso é muito legal. Eu não quero demorar muito, até porque hoje nosso tempo de devocional é muito mais curto, então a gente vai ser mais direto em algumas definições aqui. Mas o primeiro ponto é justamente esse. Eles, homem e mulher, se tornam uma só carne. O conceito da unidade ou do único aí. A etapa da vida agora mudou. De individual passaram para casal. A prioridade de um agora passa a ser dos dois. Isso aqui para a gente é extremamente importante pensar. Porque hoje as pessoas se casam já com o primeiro pensamento, né? Eu estou me casando para ser feliz. Não, não é bem isso. Você vai ser frustrado nesse sentido. Não porque o casamento é ruim, mas porque você está entrando com uma definição de casamento que não é verdadeira e que o casamento ele não foi criado para isso. A gente não casa para ser feliz, né? A gente precisa entender isso logo de cara. Você não entrou no casamento pensando no seu umbigo, no seu coração. Você entrou no casamento pensando na unidade entre você e sua mulher, você e seu marido, e naquilo que você precisa proporcionar à sua esposa. Essa é basicamente a ideia. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de trazer para você uma curiosidade nesse texto que eu acho extremamente importante para cada um aqui de nós. Tem uma palavrinha, essa palavrinha unir-se-á à sua mulher, que você encontra em Gênesis 2:24, é uma palavrinha que se repete em Deuteronômio capítulo 10, versículo 20, Jó 19:20 e Ruth capítulo 1, versículo 14. Essa palavrinha dabak, né, no hebraico aí, essa palavrinha, ela significa algumas coisas interessantes para nós. Unir-se à sua mulher significa grudar, colar, permanecer junto, unir-se, manter-se próximo, juntar-se, permanecer com, seguir de perto, juntar-se a, alcançar, pegar. Presta atenção nisso aqui. Esse aqui é o significado direto da palavra hebraica que está sendo utilizada para falar que o homem e a mulher se tornam um. Olha só as traduções, olha só o significado dessa palavra. Grudar, colar, permanecer junto. Permanecer com, manter-se próximo, são palavras muito importantes aqui. No Novo Testamento, quando a gente olha em Efésios capítulo 5, versículo 31, Novo Testamento ele é escrito em grego, Antigo Testamento ele é escrito em hebraico. Então, no hebraico, a palavrinha dabak, e no grego, a palavrinha correspondente é essa palavrinha proscolau, né, que também significa grudar, juntar-se rente, aderir e colar. Essa palavrinha é repetida no Novo Testamento, com a mesma ideia. A ideia da criação, a ideia de Deus na criação do casamento permanece também no Novo Testamento e logo permanece também para todas as pessoas, em especial para todos aqueles que seguem a tua palavra. Gente, o que a gente precisa entender aqui é que unir-se à sua mulher não é uma ideia de união temporária, não é uma ideia de você se juntar em prol de algum objetivo pessoal ou de algum objetivo que vocês têm em comum para ser conquistado aqui. A ideia é você permanecer junto enquanto estiver vivo. Essa é a ideia da palavrinha dabak, essa é a ideia da palavrinha proscolau, essa é a ideia da palavrinha unir-se à sua mulher ou unir-se ao seu marido. Se você for olhar, eu quero ler contigo só rapidamente esses textos que estão aí mencionados, né? Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20, é um texto falando ali da aliança, do relacionamento entre o povo de Deus e Deus, e ele vai utilizar essa palavrinha
também, se você olhar capítulo 10, versículo 20 de Deuteronômio, diz o seguinte: temam o Senhor, o seu Deus, sirvam-no, apeguem-se a ele e façam os seus juramentos somente em nome dele. Essa palavrinha apeguem-se, que está aí na tradução da Bíblia, é a mesma palavrinha utilizada para a ideia de unir-se homem e sua mulher. É esse relacionamento extremamente íntimo, profundo e permanente. Eu me apego para não soltar mais. Jó 19:20 vai usar essa palavrinha sobre a relação entre a carne e os ossos. Estão tão grudados, estão tão juntos. Essa é a palavrinha da Baque utilizada em Jó 19:20. E a mesma palavrinha utilizada também em Ruth, capítulo 1, versículo 14, quando uma das noras de Ruth abandona a Ruth e volta para sua terra, porque os filhos dela haviam morrido, elas eram casadas, as duas, Ruth e Orfa, eram casadas com os filhos de Noemi. Noemi também tinha perdido seu marido, e então Orfa ela volta para sua casa, porque viver como viúva naquela época era um negócio extremamente terrível. Você ficava de fato à margem aí da sociedade e vivendo dos restos, né, das colheitas. E Ruth, ao invés de deixar a Noemi, Ruth ela se apega a Noemi, ela se junta a Noemi nesse tempo de crise e volta com Noemi para a terra de Noemi. Ruth ela deixou tudo e se juntou a Noemi, a sua sogra. Até uma lição aí de sogra e nora, né? Nós temos, as sogras têm que lidar com as suas noras como filhas e as noras têm que lidar com as suas sogras como mães, se apegando em amor de fato, com cuidado, com carinho uma da outra. Não são, não são concorrentes do filho, são de fato pessoas amadas, que se amam e que também têm o elo de ligação é também o amor que elas têm pelo filho. Então, pelo filho e pelo esposo, né? Então, a ideia de sogra e nora, por exemplo, se encontra aí na palavra de Deus, da união e do amor que deve existir, né? Esse negócio de fazer piada de sogra, a sogra é cobra, não sei o quê. Gente, isso aí é totalmente fora do que Deus quer da gente. Deus ele quer de fato que nós entendamos a união da família como uma união profunda de intimidade e de amor. E isso é vivido. Essa palavrinha da Baque, ela é utilizada nesse apego entre Ruth e Noemi, sua sogra, que também estava viúva. A ideia delas começaram a andar juntas. Uma ajudou agora, a partir desse momento da vida, uma a outra nas suas lidas, nas suas dificuldades, nas suas crises que elas passaram. Para quem conhece a história, crises muito difíceis. Então, o que a gente está vendo aqui logo nesse início e definindo um primeiro conceito de casamento? É que quando a gente se casa, a gente se torna um só, o conceito da unidade. Você e eu nos juntamos, nós colamos, nós grudamos com o nosso cônjuge, para de fato não soltar mais. Se nós nos desgrudarmos em algum momento, nós quebraremos um ao outro, nós sairemos com uma parte um do outro dessa crise. Ninguém casa para se divorciar, mas os divórcios acontecem muito hoje. E por isso o divórcio ele deve ser lidado de fato como um momento de tristeza, de dor, de fato dificuldade, de crise, né? Então, o que a gente vê aqui é que o que Deus quer do casamento é que haja uma união tão profunda, tão íntima, que nada possa separar este relacionamento. Nós nos tornamos um, nós estamos juntos nisso. Seja na riqueza, na pobreza, naqueles famosos votos tradicionais, nós permaneceremos juntos diante das nossas crises. Isso aqui para a gente é muito importante. Tem até uma historinha, né? Antiga, uma ilustração que uma vez aconteceu com um pastor, se não me engano, que ele, em determinado momento da vida, ele estava lá já muito bem, com uma igreja bem estabelecida, com a sua vida bem estabelecida, e surgiu a oportunidade, entre aspas, né, uma mulher que estava se engraçando com ele, queria ter relações com ele, e ele estava ali basicamente flertando com esse adultério, e em determinado momento veio um pensamento na cabeça dele e falou: puxa vida, eu
eu me casei com a minha esposa, que eu tanto amo, enfrentei tantas dificuldades com a minha esposa, passamos fome juntos, passamos frio juntos, lutamos juntos, ela nunca me abandonou, e agora é um momento em que eu vou abrir mão dela? Não faz sentido. E justamente esse foi um pensamento que veio à mente dele. Poxa, em todos os momentos eles sempre estiveram juntos. O que poderia fazer ele quebrar essa união neste momento? Por que que ele quebraria isso? Por que que ele, então, deixaria a mulher que esteve ao lado dele em todos os momentos? Gente, isso aqui é um princípio muito legal. Então ele decidiu, ele falou, não posso flertar com isso. E ele, então, fez com que aquela mulher se afastasse, ele voltou para sua esposa, abraçou sua esposa e falou, eu nunca vou te abandonar, nós precisamos permanecer juntos. E eles, então, caminharam adiante. A ideia da unidade do casamento é que nós como casados, né, vamos passar e crescer a vida juntos, com as crises juntos. E nada será capaz de nos separar nesse sentido. Uma coisa muito importante também que o casamento nos traz de princípio são essas 3 etapas da união matrimonial. Tem muita gente que acha que dá para criar atalhos, né? Mas no casamento proposto por Deus, o ideal de Deus, essas 3 etapas elas estão muito bem estabelecidas em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deixar os cuidados, a dependência do pai e da mãe é um desses princípios. Quantos casamentos permanecem anos e anos com o filho ou com a mãe dependendo dos pais, ao invés de depender do seu cônjuge, depender da sua esposa, do seu marido, nas crises, nas decisões, nas lutas que enfrentam? Não, permanecem sempre na dependência dos pais, sempre buscando conselho somente dos pais, sempre deixando a opinião do marido e da esposa em segundo plano, sendo que, na verdade, o que está sendo falado aqui quando deixa pai e mãe é justamente nós não dependemos mais do pai e da mãe. Nós agora somos um do outro, dependemos um do outro e temos um no outro o suporte e as decisões a serem tomadas como casal. Só que muitas vezes o que acontece, principalmente os casais mais jovens, né? Papai, o que você acha disso? Ao invés de perguntar primeiro para sua esposa, ao invés de perguntar primeiro para o seu marido qual é a opinião do próximo, essa dependência ela precisa ser de fato deixada para viver um e outro. A ideia do unir-se, nós nos tornamos um diante de todos que estão ao nosso redor, todos sabem disso. Então, oficialmente, legalmente, socialmente, nós nos tornamos um, nós permanecemos juntos um com o outro, nós somos um do outro, nós nos juntamos e todos sabem disso, com efeito legal, social e por aí vai. E em terceiro aspecto da união é o aspecto da relação íntima. A relação íntima é o fechamento, né, o ápice dessa união entre homem e mulher. Né? Aqui nós vemos basicamente um passo a passo do casamento proposto pelo Senhor. Então, algumas coisas importantes da gente lembrar nesse sentido do princípio de Deus. Princípio de fato para os nossos casamentos. Hoje, definindo um pouquinho o casamento, primeira parte dessa definição, na sexta-feira a gente vai conversar um pouquinho mais, sexta-feira que vem, mas um primeiro princípio e o primeiro conceito que precisa ser gravado em nossos corações. Se você não for gravar mais nada do que a gente conversou aqui hoje, o primeiro conceito que você precisa gravar, o mais importante, é que você e seu cônjuge, você e aquele com quem você vai se casar, aquela com quem você vai se casar, vocês se tornarão um a partir do momento que vocês disseram sim. Vocês se uniram para permanecerem juntos, para manterem-se próximos uns um do outro, para grudar-se um no outro, dependendo um do outro, aconselhando um ao outro, diante de toda a sociedade como casais legítimos e fiéis um ao outro, e para desfrutar também do prazer um proporcionado ao outro. Isso aqui é o primeiro conceito que nós temos
de casamento, o conceito da unidade. Você e seu marido se tornaram um, você e sua esposa se tornaram um. Tem muita coisa que a gente precisa conversar sobre casamento. Então, se você hoje está falando, puxa, mas a gente se tornou um, mas a gente está passando por tantas crises, será que a gente deve lutar por isso? A gente vai continuar conversando todas as sextas-feiras, então não perca a oportunidade de saber mais do que a Bíblia tem a falar sobre isso. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de trazer para o seu coração, através desse pensamento, dessa instrução bíblica, desse conceito, é que se Deus fez para permanecer, Deus tem os meios, ferramentas e métodos dele para fazer com que esse casamento dê certo. Obviamente, se você está sofrendo violência, se você está sofrendo qualquer tipo de crise que afete a sua vida, você precisa tomar atitudes e buscar auxílio das pessoas responsáveis, tanto oficiais quanto também da igreja ou crentes maduros, pessoas que você conhece íntima sua madura, para te ajudar a lidar com isso e, se correr risco de vida, sair o quanto antes desse relacionamento. Mas o que nós entendemos para os casos que não trazem esse risco à vida é que Deus ele quer de fato e ele tem os meios para que esse casamento permaneça e seja restaurado, né? Então, primeira coisa, o conceito da unidade precisa ser levado a sério. O casamento ele não é feito para ser descartável, não foi feito para ser descartável, ele não foi feito para crentes, ele não foi feito para o povo de Israel. O casamento ele foi feito para toda a humanidade. E nesse processo do casamento que nós vivemos, de conhecer um ao outro, nós lidamos com crises e em todas elas encontramos o auxílio de Deus para sermos restaurados e sustentados por Ele. Legal? A gente teria mais coisas para falar hoje, mas como a gente começou atrasado, vamos passando aí do tempo já, a gente vai terminar por aqui. Mas, guardando isso no seu coração, lembre-se, você é um com o seu marido, você é um com a sua esposa. E Deus ele quer restaurar o seu casamento. Se o seu casamento está aí por um fio para ser desfeito, lembre-se desse princípio do que Deus quer fazer na tua vida. Deus ele tem seus métodos para restaurar a família. E isso a gente vê em vários textos que nós não olhamos hoje, mas vamos olhar nos próximos encontros que nós tivermos. Por isso, eu quero desafiá-lo a fechar os seus olhos e colocar-se diante de Deus, diante da luta que você tem vivido, diante do casamento que você tem vivido. E se você tem vivido bons momentos no seu casamento, que você possa agradecer por isso e continuar se colocando na presença de Deus para que Ele sustente. Se você está pretendendo se casar, que o Senhor esclareça o coração, tanto o seu quanto da pessoa com quem você está se juntando, para entender que é um conceito de permanência, de unidade que vocês vão assumir quando se casarem. Então vamos nos colocar diante do Senhor. Feche teus olhos, talvez seja um momento inclusive para você refletir se não é o momento de organizar o teu casamento, caso você ainda não esteja casado, mas esteja junto com uma mulher ou com um homem, com um relacionamento estável. Talvez seja o momento de você oficializar e regularizar seu casamento nesse sentido. Vamos orar ao nosso Senhor? Feche teus olhos, fala com o nosso Pai. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado por esse dia, e de uma maneira muito especial, queremos pedir, Pai, pelos casais da nossa igreja, pelos nossos casamentos, pelo casamento de cada um que está aqui nesse culto, e por cada um também que está aqui, é solteiro, é viúva, é divorciado, que o Senhor esteja cuidando desses corações e trazendo, Pai, direcionamento nas suas decisões, na sua vida, na condição que está para dedicar-se tão somente ao Senhor e naquilo que o Senhor proporcionar e direcionar, tomar decisões conforme a Tua vontade. Nós te pedimos por isso, Deus, sustenta nossas vidas, resgata os lares que estão se desfazendo, reconstrói, Pai, os casamentos que estão sendo abalados. Nós te pedimos por isso, agradecidos pelo Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe, uma boa noite e até domingo, se assim Deus permitir, todos juntos no nosso culto para adorar
ao Senhor. Amém? Fiquem com Deus, queridos. Um grande abraço. Beijo.